Eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho vivido, sabe? E eu tenho vivido um processo que eu sinto que Deus quer trabalhar a minha fé. E a gente passa pelo teste da fé, e ele costuma ser um teste que ele requer um pouco de tempo, sabe? Porque a fé, ela precisa ser provada, né? A palavra de Deus fala que a fé é provada. Se toda vez que a gente levantar a nossa mão e profetizar, Jesus Cristo te dá saúde e a pessoa for curada, a gente está exercendo uma autoridade, a gente está exercendo é, intrepidez, né? Todas essas são características do Espírito Santo, mas a fé em si, ela geralmente ela requer uma prova, né, da fé. Então, quando a gente passa assim por momentos de escassez, de deserto, né, isso é a nossa fé sendo provada. Escassez não é só necessariamente quando a gente fala sobre dinheiro. Escassez pode ser uma escassez na área sentimental, pode ser uma escassez num trabalho, pode ser uma escassez ministerial, sabe? Você se pergunta, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que que não tem nenhuma porta aberta, né? Igual, eu acho que a irmã mencionou uns dias desses para trás aí, que ela fez um livro que sentiu, né, que Deus tinha dado a orientação e tipo assim, naquele livro ali, ela ficou em primeiro lugar nas vendas do Amazon, né? E isso me faz acordar muito. Uma vez eu gravei um CD. E o meu pastor, na época, ele falou assim: não é tempo ainda. E eu gravei, fiz umas versões em inglês e português, que eu morava na Inglaterra. E eu não entendia muito bem, assim, tudo, sabe? Parece que, assim, eu tinha muita vontade de fazer as coisas e eu não tinha, assim, um entendimento do teste da espera, né? Do teste da paciência. Eu me recusava a orar por paciência, né? Porque eu falava assim, para ter paciência tem que passar por tribulação. Eu não quero. Então, eu não entendia muito. Mas nesse CD eu gravei uma música que eu gosto bastante e ela chama Extraordinária Fé, né? Então, assim, ela começa assim, fé, dá-me fé para ver o que tu vês, Senhor. Sabe? A fé para ver o que Deus está vendo. Então, quando a gente fala de fé, eu não estou falando que eu sou a pessoa que tem mais fé no mundo, mas eu sinto que isso é algo que Deus está trabalhando dentro de mim e eu quero compartilhar com vocês hoje aqui Marcos 7, vou ler da nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, a partir do versículo 24 até o versículo 20, não, até o versículo 30. Então, Marcos 7, do versículo 24 ao 30. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Aleluia. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Senhor meu Deus e meu Pai, assim como foi orado, que a irmã orou, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor, Pai, tome frente, Senhor Pai, e que o Senhor fale ao coração, ao espírito, à mente de cada mulher aqui presente, e que o Senhor trabalhe no seio de suas famílias, meu Pai. Oh, Senhor, toda a glória e toda a honra sempre é tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Então, Glória a Deus. o que que nós vemos ali? Jesus estava, né, passando naquela região e Jesus não pôde se esconder. E essa mulher, eu vou explicar para vocês por que que Jesus usa a questão dos cachorros, sabe? O cachorro na Bíblia, quando a gente fala da tradução judaica, o cachorro ele é tido como algo não tão, não sei hoje em dia, tá, gente? Mas na época da Bíblia, o cachorro não era tido como um animal para se ter dentro de casa, sabe? Inclusive, vezes, né, por vezes que a Bíblia menciona cachorro, nem sempre tem uma conotação boa. Você vê que muita gente sonha, né, com cachorro e tal. Então, o que que acontece? Dentro da tradição judaica, o cachorro não era visto como uma coisa, né, um ser para estar dentro de casa. E o pessoal Ciro-Fenício, não. O pessoal Ciro-Fenício já tinha uma nossa, estou falando tradução toda hora. Uma tradição diferente de ter o cachorro dentro de casa, sabe? Então, por isso que Jesus usa esse exemplo dos cachorros, né? E uma coisa que me chama muita atenção é, primeiramente, que Jesus ele usa uma linguagem que a gente vai entender, sabe? Tem certas coisas que, na hora, né? Vamos supor, se o Espírito Santo tomar alguém me entregar uma profecia, tem certas linguagens que eu já sei na hora que é Deus falando comigo, porque é uma linguagem que eu entendo, é uma coisa que significa muito para mim, sabe? Se eu analisar as profecias que eu recebo, e a gente sabe, porque a própria maneira que Deus nos chama, as coisas que Deus fala, né, os momentos que Deus fala, então ali a gente já reconhece o Espírito Santo. Então, Jesus usou uma figura de linguagem que tinha um significado para a mulher. E por que que ele chamou aquela mulher, né, praticamente de cachorro, né? Porque é, ele quis dar o exemplo que os filhos tinham que comer primeiro, ou seja, ainda não era chegado um tempo de que Jesus, a graça de Deus alcançasse os gentios. Aquele tempo ainda ia chegar, né, na fundação da igreja, no derramamento do Espírito Santo, mas aquele ainda não era o tempo. Mas essa mulher teve uma sabedoria, uma fé tão grande, que ela falou: Senhor, qualquer coisa que o Senhor puder me dar, as migalhas que caírem da sua mesa. Gente, vocês já devem ter escutado uma canção que diz assim: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Então, assim, ele traz ali toda a figura de linguagem da mesa, né? E ela fala: não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Gente, eu passo raiva com a minha cachorra, vou falar a verdade para vocês, porque ela é muito comilona. E foi engraçado que eu não gosto muito de dar osso para os meus cachorros, mas aí eu dei um ossinho para ele e um para ela. E eu não queria que eles mastigassem, né? E a bicha é muito bruta. Pegou, mastigou, quebrou aquele osso tudo, não era só para ela dar umas lambidas, tirar a carninha que tinha e eu ia tomar de volta. E ela é boazinha, ela deixa eu tomar de volta. Aí, quando foi para eu dar para o macho, ele queria ficar lambendo, 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 e ele é mais inteligente, ele não vai quebrar aquele osso. Ela que é toda bruta. Aí ele fui para pegar, ele não deixou ele. Eu fui para pegar ele. Aí, o que que eu fiz? Eu chamei a atenção dele com outra coisa, e aí a bichinha, ó, veio e catou o ossinho dele, né? E eu falei: isso era exatamente o que eu queria, porque como ela é mais gulosinha, eu sabia que ela ia tentar catar aquele osso no momento que eu distraísse ele, né? Então, a maioria dos cachorros, eles não vão ter o discernimento, né? Ai, nossa, caiu no chão, eu não quero. Então, eles vão comer o que cair da mesa. Então, Jesus, ele viu ali naquela resposta uma fé, porque às vezes, e uma confiança em Deus também. Você quer, por exemplo, ai, Deus, liberta o meu marido, liberta o meu filho, e tem que ser dessa maneira aqui, do jeito que eu estou falando para o Senhor. Praticamente você coloca que seja feita a minha vontade, né?
Às vezes a gente, não é que a gente tenha a intenção de falar para Deus o que Deus tem que fazer, mas às vezes a gente fica tão assim preso numa ideia, né? E como a canção que a Ana Jéssica trouxe, eu não sei como Deus irá fazer, mas a gente vai orando aquilo, vai orando, e às vezes a gente esquece que a gente tem que confiar a maneira também que Deus vai fazer as coisas. Então, quando ela diz assim, não, eu- os cachorros comem das migalhas. Senhor, eu sei que o que vier da tua parte, eu vim para te pedir uma cura, mas eu sei que aquilo que vier da tua parte já vai ser bom, meu Deus. Eu já sei que aquilo que o Senhor mandar para mim já vai ser bom. E em outra passagem, Jesus fala: vocês que são ruins, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Então, a gente pode ter a plena certeza que até as migalhas vão ser melhor do que qualquer coisa que nós, que somos ruins, poderíamos dar, porque vem da parte É, do Senhor. Aleluia. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa passagem, voltando assim para a família, é que ela não foi ali para pedir um milagre para ela mesma. Então a gente vê em várias passagens da Bíblia, a gente vê no exemplo do centurião, né? A gente vê vários pais que traziam os filhos para serem libertos de demônios, para serem curados. E nesses pedidos, muitas vezes, sabe, a gente não está pedindo para a gente. Eu acho que isso por si só já move o coração de Deus. De alguma maneira, isso já move o coração de Deus. Sabe? Porque você poderia estar ali falando, Senhor, poxa, meu filho está endemoniado, mas se o Senhor mandasse assim um aumentozinho de salário, assim, né, e ajudar também. Não, essas pessoas tinham um foco. Isso, assim, a gente ora por tantas causas, por tantas pessoas, mas será que a gente tem mantido o foco? Ou será que hoje tudo bem se a minha filha for salva, amanhã se você vira e fala assim, entreguei nas mãos de Deus. Só que tem gente que pega e fala, entreguei nas mãos de Deus, e aí não faz mais nenhum jejum, não faz mais nenhuma campanha. A não ser que você tenha ouvido especificamente do Senhor, não ore mais por isso. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Existe ataque espiritual 24 horas por dia. Então, por que que você vai parar de orar? Entendeu? Porque enquanto você está orando por alguém, você está se aproximando de Jesus. Enquanto você está orando por alguém, você está se despindo de uma natureza egoísta. Enquanto você está orando por alguém, você está perdoando. Enquanto você está orando por alguém, você está fazendo de uma determinada parte o seu id. Porque existem pessoas que a gente vai falar de Jesus e tem pessoas que a gente não pode falar de Jesus, tem que falar para Jesus, porque a pessoa não escuta. Então, é uma maneira de fazer o id também. Quando você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, como essa mulher estrangeira, você tem pedido por você ou por quem você tem pedido? Será que de fato a sua intercessão não é para agradar a sua própria carne? Quando você fala, Senhor, que os meus filhos todos estejam convertidos, para quê? Para que mesmo você está pedindo? Para você botar uma foto na parede e falar assim: olha, minha família toda serve ao Senhor. Mas será que isso aí está orgulhando? Será que é a você mesmo em primeiro lugar? Sabe? Não que a gente não tenha que pedir pela nossa família, mas o que eu estou dizendo assim, qual será a verdadeira motivação do seu coração? E agora eu queria falar um pouco mais sobre a fé, né? Eu queria pegar algumas coisas que eu tenho anotado aqui e queria compartilhar, já que Jesus ficou impressionado com a fé daquela mulher, né? Então, a fé é um processo que gera resultados através de milagres e cumprimentos das promessas de Deus na nossa vida. Só que nada começa pelo resultado. Existe um processo de tratamento que precisa ser feito do mais profundo, às vezes. Então, às vezes, a espera do milagre é somente um tratamento, um treinamento ou um teste. A Cleides hoje falou uma expressão que eu achei muito bonita, né? Provada, mais aprovada. É preciso permitir que Deus nos passe por uma espécie de fábrica de fé. A nossa fé, ela precisa ser moldada. É como assim, não sei se alguém aqui trabalhou ou trabalha em fábrica, né? Mas tem as esteiras.
E cada parte daquela esteira, hoje em dia é tudo robotizado, muita coisa robotizada, né? Aí tem um maquinário, vai colocando, a pessoa que está ali trabalhando na esteira, geralmente ela só dá uma alinhada, alguma coisa, e tem, né, cada parte da esteira, aí as esteiras vêm assim reto, elas caem assim, vai para um lugar, joga numa caixa, então tem um processo, né? Então, para a gente alcançar o produto final, não adianta você pegar uma porquinha lá no começo da fila lá e falar, essa aqui é a minha fé. Deus, ele vai passar você pela fábrica de fé, né? E essa semana mesmo, Deus me deu essa passagem aqui para reflexão, que está em 1 Tiago, eu coloquei o versículo de 2 a 8. Vou ler de 2 a 8, então. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação. E eu lendo falando, alegria, né, Deus? Alegria, né? Uhul! Tá bom. Qualquer tipo de provação. Pois saibam que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, ou seja, após o processo, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Jesus, ele não pode deixar você sair de uma esteira da fábrica de fé, faltando, se você fosse uma boneca, faltando uma perna. Porque você vai chegar dentro da caixa lá, quem que vai querer comprar essa boneca faltando a perna? Não vai adiantar nada. Então, um processo que ele não é completo, às vezes você tem que ficar repetindo aquele ciclo, até que se torne completo, até que nada lhes falte. Continuando, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Você viu que Jesus não repreendeu a mulher cirofenícia, ele desafiou a fé dela, mas ele não repreendeu. Ele não falou assim, ai, mulher, cala a boca que você está me pedindo um negócio. Não, vocês podem reparar na Bíblia, Jesus não repreende as pessoas pela fé. O que ele faz é sempre desafiar a fé. Então, vocês acham que a fé de vocês não vai ser desafiada? Entendeu? Então, diz assim: quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ela não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida. Tem uma outra versão que fala tem o ânimo dividido, ou seja, uma hora está animado, outra hora está desanimado. E é instável em tudo que faz. Então, quando a gente pede, a gente tem que pedir com fé. A Ciro Fenícia, ela não chegou falando, ela falou assim, quando Jesus testou a fé dela, desafiou a fé dela, né? Não, mas a gente não pode dar o pão para os cachorrinhos. Aí ela não falou assim, é mesmo, né, Jesus? Poxa, o senhor tem razão, né, Deus? Eu tô assim, vacilei, Deus, desculpa aí, então tá bom, obrigada, tá, pela atenção. Não, ela insistiu, porque aqui no começo da passagem fala assim, passarem por qualquer tipo de provação, porque quando a fé é provada, ou seja, por isso que Jesus desafia a tua fé, porque a tua fé precisa ser desafiada, precisa ser provada. É aí que a perseverança tem a oportunidade de crescer, sabe? Não dizendo que Deus não vai dar para você um milagre de primeira. Ô, minha irmã, se você orar e seus milagres já vier de primeira, pelo amor de Deus, escreve meu nome e bota aí para você orar por mim que eu estou precisando. Mas, geralmente, né, a gente sabe que a gente tem que persistir na oração, né? Então, deixa eu descer aqui nas minhas anotações. As promessas de Deus estão por toda a Bíblia. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós temos a oportunidade de entender essa plenitude. Essa plenitude. Peraí, deixa eu ver aqui. A Líbia fala. Ah, não, Líbia, fique em paz. Ela falou, peço perdão, aí eu achei que era alguma coisa, né? Plenitude que Deus tem para nós. Porém, também, através do Espírito Santo, podemos receber promessas individuais do nosso propósito. Ou seja, se você falar assim, não sei qual que é o meu propósito, né? Você pode abrir a Bíblia e você vê tantos propósitos ali para um filho de Deus, um servo de Deus. Mas, através da leitura da Bíblia, você vai tendo experiências com o Espírito Santo, e isso vai te trazer cada vez mais a convicção e a certeza do seu chamado, né?
E esse propósito, jamais ele vai contradizer o que a Bíblia diz, sabe? Então, por isso que é necessário a gente ler a Bíblia, ter, quanto mais conhecimento da Bíblia, melhor. Por quê? Porque depois você recebe uma profecia, ó, gente, falar a verdade para vocês, profecia assim, nossa, Deus vai promover, exemplo, tá? Deus mandou você largar seu marido. Gente, é muito improvável que essa profecia venha do Senhor. Porque o próprio Senhor ordenou que vai se unir, né? Que não separe o homem. Então, a gente tem que ter cuidado e analisar esses tipos de profecia. Não estou dizendo que Deus não possa falar isso. Mas o que eu estou dizendo é que, tipo assim, peraí, tem uma suspeita numa profecia dessa, porque isso não é a vontade normalmente do Pai. Então, por isso que a gente tem que ter o conhecimento, porque às vezes a gente já está numa prova ou alguma coisa, então a gente fica buscando uma saída, e às vezes Deus não vai permitir essa saída, porque a palavra de Deus fala assim: eu te amarrei com cordas para que se cumpram todos os dias da sua aprovação. Então a gente fica tentando buscar uma saída, mas às vezes a saída é a fé. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. As promessas de Deus é o que nos oferece a confiança, né, no futuro. Elas nos lembram do amor e da fidelidade de Deus. Então, se a gente não tiver a certeza dessas promessas, a gente vai ser instável e a gente não vai conseguir perseverar para ver o cumprimento dessas promessas. A fé é um processo que requer paciência, especialmente numa era de muitos estímulos. Ou seja, você assiste um vídeo e você não tem paciência de assistir, por exemplo, na velocidade normal, você quer assistir na velocidade acelerada, e às vezes você não espera nem você digerir o que você assistiu num vídeo, você já vai passando para outro. Uma era tão acelerada, você usa uma roupa, rasgou, às vezes você não quer fazer um remendo. Eu tô com uma roupa ali no guarda-roupa, mas que eu tô querendo desfazer. Por quê? Porque tá faltando botão, faltando um monte de coisa, tanto de coisa. E às vezes a gente não tem essa paciência. Então, eu tô falando isso e começa até por mim. Às vezes a gente não tem muita paciência. Quer comprar um fast food porque não tem paciência para cozinhar. Você tá cansado, você querer fazer uma refeição diferente, é distinto de você, por exemplo, toda hora que é um negócio rápido, rápido, rápido. Gente, a gente tem que ter prazer nos processos. Quem gosta de cozinhar, por exemplo, sente prazer em cozinhar. Ela tem prazer do processo, ela tem prazer de picar a cebola, tem prazer de botar os temperos, prazer, sabe? Não é todo dia que eu tenho esse prazer, mas tem hora que eu tenho prazer de falar assim, nossa, tô aqui picando essa cebola enquanto estou conversando com Deus. A gente tem que entender que às vezes os processos, a gente precisa desacelerar, e os processos nos ajudam a desacelerar. Muita gente que passa por desertos e processos, se você fizer uma reflexão, você vai ver que você realmente precisava de um tempo com Deus, porque você, por si só, você não estava parando para ter um tempo com Deus. Nós queremos resolver os nossos problemas com a fé de micro-ondas. A fé busca produzir algo constante em nossas vidas, diferentemente do aquecimento desigual que ocorre nesse aparelho. Não sei se, ó, de repente vocês são um micro-ondas muito bom, né? Mas meu micro-ondas, ele é assim, né? Às vezes esquenta de um lado e não esquenta do outro, esquenta por cima, não esquenta por baixo, né? E aí se tiver umas pelotas de comida assim, não esquenta direito. Por quê? Porque tudo precisa ser alinhado para ser esquentado de uma forma coerente, né? A palavra de Deus fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé, esse versículo é bem conhecido, é a certeza ou o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou prova de fatos que não se veem. Então, a fé, né, é o fundamento. Em quê? Na palavra de Deus. E Deus, ele requer fé. Depois que ele a palavra prova tem dois sentidos. Tanto que a sua fé vai ser desafiada, né, no sentido de ter que ser provada, quanto também vai chegar um tempo que você vai ver a prova, que você vai ver com os seus olhos o resultado da sua fé, né? Porque quando você pega uma prova, o que que é uma prova? A prova também é um teste escrito, mas a prova pode ser, por exemplo, vamos supor, a evidência.
Então, qual que é uma evidência que alguém entrou em casa com os pés molhados? Fica as pegadas. Então, a fé é a prova, é aquilo que você também vai ver. Vai chegar um momento que a sua fé vai frutificar, se você permanecer, né? Ó, por exemplo, a gente tem que aguentar todas as estações. Aqui em casa tem um pé de manga enorme. E aí, no começo do ano, não tem manga nenhuma. Depois começa a florescer. Gente, quando começa a florescer, começa a cair tanto coisinha das flores, nossa, aquilo suja tudo. E aí é um processo, aí você tem que pegar e limpar aquele processo. Aí depois elas começam a brotar as mangas, elas são uns caroços assim, sei lá, de uns 5 centímetros. Aí fica bonitinho, fica até limpinho. Mas na hora que tá nas folhas, como é que fala? Na época das flores, você tem que lidar com aquilo. Então, agora começou elas a madurar, e aí é manga. Nossa, mas eu tenho que catar a manga, dar a manga para o vizinho, porque agora vem abundância, porque o pé é muito grande, é muita manga. Então, em nome de Jesus, que na vida de vocês sejam assim também, que vocês aguentem o tempo das folhas e que vocês aguentem o tempo da sujeira que vocês vão ter que limpar, que vão ter que estar ali, não sei o quê, para que vocês, quando colherem a semente, colherem o fruto, seja uma coisa tão abundante que você tem que, eu saio com a sacola assim para a igreja assim e falar, quem irmão que quiser, aqui está a sacola cheia. Então, em nome de Jesus, que na vida de vocês seja tão abundante no tempo da abundância que vocês não consigam reter só para vocês. Que a bênção seja para outras pessoas. E tem gente que está justamente esperando a tua bênção. Igual tem gente que fala assim, meu Deus, eles começam até a salivar. Eu amo manga. E eu falo, pois é, minha irmã, mas essa manga que dá ali, eu não gosto muito dessa manga, essa manga de cá, eu não gosto muito dessa manga. Eu gosto da manga grande. Aí a pessoa, não, mas essa manga que eu amo. No reino de Deus, às vezes, o fruto que você dá, às vezes você nem é o objetivo principal, entendeu? Quem pegou isso aí? Às vezes o fruto que você dá é mais para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quase encerrando, minhas irmãs. Então, a fé não é uma crença passiva. Isso aí é uma crença que a gente tem, se você já viveu no mundo, é aquela coisa assim, com fé em Deus, com fé em Deus. Que negócio que você fala? Com fé em Deus, com fé em Deus. Você só fala, mas acabou que você faz as coisas do seu jeito, entendeu? Então, a fé não é uma crença passiva, é uma esperança engajada. Você é uma coisa ativa, ou seja, a fé sem obras, ela é morta, né? Se você fala que, a Bíblia diz assim, você fala que tem fé, mas não tem obras, eu digo que eu tenho fé e te mostro minhas obras. Você não vai ser salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Mas e aí? Vai viver só na graça, meu irmão? Não vai dar obra, não vai dar frutos para o reino? Presta atenção. Amém. Glória a Deus. Então, Aleluia, Jesus. os milagres que a gente viu na Bíblia, que a gente vê na Bíblia, são porque são pessoas engajadas com a fé. Quantas vezes Jesus fala assim, vai em paz, sua fé te salvou. Abacuque 2,4 diz, o justo viverá pela fé. Então, a promessa, para a gente concluir, a promessa não é o milagre. A promessa ainda não é concretização, mas a promessa é algo que você olha para você, como eu posso dizer, sustentar a sua fé. Porque Abraão, quando Deus fala para ele fazer o sacrifício, ele diz assim, né? Quando ele sobe com Isaac, ele diz assim: não, vocês ficam aí que eu e o mancebo nós vamos subir e adorar. Isso, Deus sempre me lembra isso. Ou seja, ele tinha tanta certeza que Deus falou que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como as areias do mar, que ele sabia. Ele falava assim, gente, Deus só me deu um filho depois de 25 anos de espera. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Eu imagino assim, ó, que por um lado ia subir na Abraão, e por outro lado ia subir o sacrifício. Deus prepara tudo e se encontrará no momento certo. Eu falo isso para vocês assim como eu falo para minha própria vida.
E a palavra de Deus em Malaquias 3:18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Glória a Deus. Então vamos encerrando aqui. E a fé, ela requer obediência. A obediência não é só demonstração de fé, é demonstração de amor. Se vocês pararem para pensar bem, como que são interligadas as coisas, a fé, né? Quer dizer, a obediência e o amor. Você fala que eu amo meus filhos, eu amo meus pais. Vou dar um exemplo, eu não tenho filho, então não vou dar um exemplo de filho ainda. Mas eu vou dar vários exemplos de filho num futuro bem próximo, em nome de Jesus. Então, eu amo a minha mãe, e se a minha mãe falar assim, exemplo, minha filha, não se preocupe que eu vou trazer o bolo. Cara, eu não vou ficar pensando no bolo, de verdade, porque minha mãe é uma pessoa de palavra, eu sei que ela, se for preciso, ela faz o bolo, encomenda o bolo, monta o bolo, inventa o bolo, faz um bolo de frutas, faz o que for Ponto da preciso. senhora, não? Hã? Acho que não é comigo, não. Aleluia. Então, eu sei que a minha mãe, se ela falou que ela vai me trazer o bolo, ela vai trazer, não importa a situação de vale, chuva, de neve. E assim, essa fé, né, vamos supor assim, como se fosse uma fé, essa confiança que eu tenho na minha mãe, me faz amá-la cada vez mais, sabe? Porque é muito gostoso quando minha mãe, no exemplo da minha mãe, ela chegar com o bolo na mão. Aí você vai falar, o que que a gente pensa? Ai, minha mãe é demais mesmo. Minha mãe, eu amo minha mãe, obrigada, mãe. Ou seja, não tem como a gente falar que ama a Deus e ser afobado a ponto de não deixar com que Deus teste a nossa fé. Eu não sei se o seu processo está dolorido, se o seu processo está difícil, está fácil, se o seu processo seja um processo familiar ou um processo que foi em qualquer área da sua vida, mas você precisa passar pelo teste da fé. Quem não suporta o teste da fé não vai segurar o Isaac nos braços, vai arranjar um Ismael, que vai causar ainda mais problemas se o Isaac vier a vir, né? Então, não seja daqueles que param pelo caminho, sabe? Coloca diante de Deus, com fé, com determinação. Comece a agradecer. Comece a agradecer pela cura. Comece a agradecer pela libertação. Comece a agradecer pelo milagre. Comece a agradecer pelo casamento. Comece a agradecer. Escreve a visão em tábuas. Não deixe que ninguém rouba a semente, sabe? A semente de fé, a semente da palavra que Deus deu para você, sabe? A resposta é que eu vivo de milagres, suporto o tempo das flores, suporto o tempo da sequidão, porque você vai colher de forma abundante. O que Deus tem para a gente é para ser de forma abundante, de forma que você vai encher suas sacolas de manga e você vai falar: toma aqui, minha vizinha, toma aqui, minha irmã. Mas creia, se você não orar pelos seus, se você não interceder pelos seus, quem vai interceder? Vai deixar a pedra clamar no seu lugar? Vai deixar a mula clamar no seu lugar? Aceite, aceite o processo. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido isso vai passar. Então, essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se inspirem na fé da mulher cirofenícia. Se inspire na pessoa que não desistiu de primeira. Sabe aquela pessoa atribulada que vem te perguntar assim: ai, mas irmã, você não está muito cansada? Você não está muito triste? Não está muito abatida? Não desanime no primeiro comentário. Continue. A sua fé precisa ser provada. A prova faz parte. A prova faz parte e vai passar. Quando eu penso no meu mestrado, tanto que foi difícil para eu concluir aquele mestrado, sabe? Foi muito difícil, foi muito dolorido, foi muito difícil mesmo. Mas quando eu lembro que agora eu tenho um certificado, coisa mais linda, eu falo: Senhor, passou.
Parecia quando eu estava ali, parecia que não ia passar, mas passou. Aguenta firme. Às vezes é só mais um mergulho que está faltando, às vezes é só mais um dia, às vezes é só mais uma coisinha. Aguenta firme, em nome de Jesus. E até aqui me trouxe o Senhor. Eu agradeço muito a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais e mais. Nossa irmã missionária Winnie. Eita glória. Deus seja louvado, viu, irmã, pela palavra de Deus dos nossos corações. Eu tô meia rouca, ruizinha para falar. Amém. Mãe Isabel, a irmã Isabel pode orar aí por final? Mãe Isabel?